Neymar jamais imaginou que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Era só mais um investimento, uma nova ideia para expandir seus negócios. Mas ao entrar naquele circo abandonado, um arrepio percorreu sua espinha. O cheiro de madeira velha misturado com a poeira do tempo parecia contar uma história esquecida. E então ele viu. No centro do picadeiro, um palhaço segurava a mão de uma menina. O olhar dele era vazio, profundo, como se escondesse um segredo. A menina, pálida, quase translúcida, fitava Neymar como se já o conhecesse. O que aconteceu em seguida fez seu coração disparar e o obrigou a questionar tudo o que achava que sabia sobre o mundo. Havia algo errado ali. Aquele circo, abandonado há anos, não deveria ter ninguém. Mas lá estavam eles. A menina segurava um ursinho de pelúcia desgastado, o tecido encardido pelo tempo. O palhaço não se movia, apenas segurava a mão dela. Neymar tentou falar, mas sua voz não saiu. Seu corpo ficou rígido, como se uma força invisível o prendesse no lugar. E então, num sussurro quase inaudível, a menina falou: "Você voltou." Neymar sentiu um calafrio subir pela espinha. O que aquilo significava? Como ela sabia quem ele era? Ele nunca esteve ali antes. Ou esteve? Seus pensamentos foram interrompidos quando uma rajada de vento fez a lona tremular. Neymar piscou, e num instante o palhaço não estava mais ali. Apenas a menina permanecia, encarando-o com aqueles olhos grandes e profundos. Seu peito ficou pesado. Havia algo sombrio naquela cena, algo que mexia com algo dentro dele que ele não sabia explicar. "Você precisa lembrar." A voz dela era baixa, frágil, mas carregada de uma verdade que ele não entendia. Lembrar do quê? Ele queria perguntar, mas algo o impedia. O silêncio do lugar parecia gritar. Ele deu um passo para trás, tentando racionalizar. Talvez fosse só uma pegadinha, talvez alguém estivesse brincando com ele, mas seu instinto dizia o contrário. Algo ali era real. E então, uma lembrança distante veio à sua mente. Um circo, risos, mãos pequenas segurando as suas. Neymar fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, a menina estava mais perto, muito perto. Ele sentiu sua respiração falhar. O medo tomou conta de seu corpo. "Por que você voltou agora?" a menina perguntou. E antes que ele pudesse responder, a lona do circo estremeceu de novo, como se uma força maior estivesse se manifestando. "Escreva: Eu confio em Deus." Se sente que sua vitória está chegando. O coração dele batia forte. Ele queria correr, sair dali, esquecer tudo isso, mas algo o impedia. Como se um fio invisível o prendesse àquele lugar. A menina não se movia, mas Neymar sentia que algo ao redor deles estava mudando. As cores das cadeiras, a madeira do picadeiro, o cheiro, era como se o tempo estivesse voltando. Então, ele percebeu. Não era um circo abandonado, não naquele momento. Ele estava vendo algo que não deveria estar ali. Algo que aconteceu muito antes dele sequer pensar em pisar naquele lugar. As paredes do circo pareciam pulsar, como se fossem feitas de algo vivo. O medo crescia em seu peito. Ele queria entender, queria respostas, mas tudo ao seu redor parecia brincar com sua sanidade. Então, um som cortou o silêncio, um riso. Não da menina, não de ninguém visível. Um riso que vinha de todos os lados e de lugar nenhum. Neymar sentiu a adrenalina tomar conta do seu corpo. Ele estava sozinho? Ou havia mais alguém ali? A menina ainda o olhava, imóvel, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Mas Neymar não sabia, e isso o aterrorizava. "Eles vão vir", a menina sussurrou. E nesse instante, Neymar sentiu algo passar por trás dele. Frio, rápido, como uma sombra que não pertencia àquele mundo. Ele virou-se de súbito, mas não havia nada. Apenas o vazio do circo. Mas ele sabia que não estava sozinho. O instinto gritava que algo estava se aproximando. Algo que não queria que ele estivesse ali. Seus músculos estavam tensos. O ar parecia mais pesado. E então, a menina sorriu. Um sorriso que não era infantil.
que não pertencia a uma criança. Neymar sentiu um arrepio percorrer cada parte do seu corpo. Ele não deveria ter vindo ali. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A porta do circo se fechou com um estrondo. Neymar correu até ela, puxou a maçaneta, tentou abrir, mas ela não se movia, como se estivesse trancada por dentro. O suor frio escorria por sua nuca. O riso voltou, mais alto desta vez. Ele sentiu um calafrio profundo. Algo estava ali. Algo estava assistindo. A menina continuava imóvel, os olhos fixos nele. Você ainda não se lembra, não é? Ela disse. E por um instante, Neymar sentiu que o chão sob seus pés não era mais o mesmo, como se estivesse sendo puxado para outro tempo, para outra realidade. Ele piscou e, de repente, tudo mudou. O circo não estava mais abandonado. As luzes estavam acesas. O cheiro de pipoca e algodão doce preenchia o ar. O público ria e aplaudia. O picadeiro estava vivo, mas ele não pertencia àquele momento. Ele sabia disso. Então, ele viu a si mesmo. Ou alguém muito parecido com ele. Uma criança, correndo pelo picadeiro, segurando a mão de uma menina. A mesma menina. Neymar sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como aquilo era possível? O que estava acontecendo? Ele queria gritar, queria sair dali, mas tudo ao seu redor parecia preso num tempo que ele não compreendia. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O riso ao fundo continuava. O ar vibrava com uma energia que ele não sabia explicar. Ele tentou se aproximar da criança. Tentou entender o que estava vendo, mas seus pés não se moviam. Era como se estivesse apenas observando, como se fosse um espectador da própria vida. A criança olhou para ele, e então Neymar soube. Soube que aquele momento era real, que tudo aquilo fazia parte de algo que ele havia esquecido. Mas o quê? O tempo parecia escorrer por entre seus dedos. A menina voltou a segurar sua mão. Você tem que lembrar, ela disse. E pela primeira vez, Neymar sentiu que o medo que sentia não era apenas pelo desconhecido, mas pelo que estava prestes a descobrir. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante, tentando recuperar a sanidade. Mas quando os abriu novamente, o circo estava diferente. O público havia sumido. As cores estavam esmaecidas. O tempo parecia ter saltado anos em um segundo. E então, Neymar sentiu uma mão tocar seu ombro, fria, firme. Ele virou lentamente, o coração batendo descompassado, e viu algo que o fez prender a respiração. Algo que ele nunca poderia ter previsto. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Neymar sentiu a mão gelada apertar seu ombro, uma presença tão real que fez seu sangue gelar. O tempo parecia se arrastar, cada segundo estendendo-se como se o próprio espaço ao redor estivesse distorcido. Ele engoliu em seco antes de virar a cabeça, mas antes que pudesse ver o que estava atrás dele, uma voz ecoou pelo circo vazio. Você demorou. Era um sussurro rouco, carregado de algo sombrio, algo que fazia seus ossos vibrarem. Seu peito apertou. O instinto gritava para que ele corresse, mas suas pernas estavam paralisadas. E então, a mão que segurava seu ombro ficou mais pesada, como se estivesse se tornando parte dele. O medo queimava sua garganta. Ele precisava ver, precisava entender. Mas algo dentro dele dizia que quando olhasse não haveria mais volta. Lentamente, Neymar virou-se, e o que viu fez sua respiração falhar. Era um homem, ou pelo menos algo que um dia já fora um homem. A pele pálida e esticada sobre os ossos, os olhos fundos como buracos vazios que sugavam toda a luz ao redor. O sorriso aberto revelava dentes escurecidos, afiados como lâminas. Mas o pior de tudo era a sensação que aquilo emitia, algo além da compreensão humana. Era como se a própria morte estivesse ali, diante dele. Escreva: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O ar ficou mais pesado,
denso, quase impossível de respirar. Neymar sentia algo se prendendo ao seu peito, apertando-o com força. O ser diante dele se inclinou lentamente, aproximando-se de seu rosto, tão perto que ele pôde sentir um hálito gélido tocar sua pele. Você esqueceu, mas eu não. Aquelas palavras perfuraram sua mente como agulhas. Esqueci do quê? O que significava tudo aquilo? Por que aquele ser falava com ele como se o conhecesse? Neymar tentou lembrar, mas sua mente parecia coberta por uma névoa espessa. Ele estava ali por um motivo, mas qual? Tudo começou com a compra daquele circo, mas agora parecia que ele sempre pertenceu àquele lugar. De repente, a menina reapareceu ao seu lado. O olhar dela era diferente agora, não mais infantil, mas cheio de algo antigo, algo que transcende a lógica. Se você não lembrar, ele vai levar você. Neymar sentiu o desespero subir como fogo pelo seu corpo. Ele precisava sair dali, precisava acordar daquele pesadelo. Mas como? Tudo ao seu redor parecia mais e mais irreal. E então veio a lembrança. Uma cena que surgiu como um flash. Ele, ainda criança, correndo pelo mesmo picadeiro rindo. Mas havia outra criança com ele, a mesma menina. Eles brincavam juntos, felizes, até que o riso parou. As luzes do circo se apagaram e o medo tomou conta de tudo. Escreva: eu confio em Deus. Se acredita que o melhor ainda está por vir. O chão debaixo de seus pés tremeu. O ser que estava diante dele começou a mudar. Sua pele ressecada se rasgando, revelando algo muito pior por baixo. Algo que parecia feito de sombra e escuridão pura. Neymar recuou, tentando buscar uma saída, mas o circo parecia crescer ao seu redor, se expandindo como um labirinto vivo. A menina segurou sua mão com força. Você tem que se lembrar. Se não lembrar, nunca mais vai sair daqui. O terror em sua voz era real. Neymar lutou contra a confusão em sua mente. Ele precisava juntar as peças. O que aconteceu naquele circo tantos anos atrás? Por que ele esqueceu? O ser se aproximava, a sombra dele crescendo e consumindo tudo ao redor. O tempo estava acabando. Foi então que Neymar percebeu algo. A menina segurava algo na outra mão. Um objeto pequeno e envelhecido. Uma fotografia. Ele pegou o papel tremendo e quando olhou, tudo fez sentido. A foto mostrava duas crianças de mãos dadas. Ele e a menina. Mas havia mais alguém na imagem. O palhaço. O mesmo palhaço que ele viu quando entrou ali. O mesmo olhar vazio. O mesmo sorriso. E atrás dele, algo ainda pior. Algo que nem o tempo conseguiu apagar. Escreva amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. O coração de Neymar disparou. A lembrança veio como uma avalanche. Ele e a menina brincando, correndo pelo circo, até que o palhaço apareceu. No início, ele era engraçado. Depois, começou a mudar. Algo nele não era humano. A alegria virou terror. A menina tentou fugir, mas ele segurou sua mão. E então, Neymar piscou. A menina ao seu lado estava chorando. As sombras ao redor estavam mais próximas. O ar cada vez mais pesado. O que aconteceu com você? Neymar perguntou, sua voz falhando. Ela soluçou, segurando mais forte sua mão. Ele me levou. O mundo girou. Ele se lembrou. Ele correu. Ele conseguiu escapar. Mas ela não. Neymar sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele a deixou para trás. E agora, o circo queria que ele pagasse o preço. Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. O ser monstruoso estava quase sobre ele. O tempo havia acabado. A única saída era a verdade. Eu sinto muito. Neymar murmurou, segurando a mão da menina com força. A sombra parou. O riso cessou. O silêncio foi absoluto. E então, algo começou a acontecer. A menina sorriu. A sombra gritou. E tudo ao redor se desfez. Por um instante, Neymar sentiu que estava caindo. A escuridão o engoliu. O frio queimou sua pele. O medo foi a única coisa que restou. Mas quando abriu os olhos, ele estava do lado de fora. O circo estava abandonado novamente, silencioso, intocado. Mas algo mudou. A menina não estava mais lá. E a única prova de que tudo aconteceu era a foto em sua mão. Neymar olhou para a fotografia tremendo. O tempo parecia ter parado ao seu redor. O vento soprou devagar, levantando poeira ao redor do circo abandonado. Mas aquele não era mais o mesmo lugar.
Algo tinha mudado dentro dele. O ar, o silêncio, a ausência. A menina havia desaparecido, mas ele sabia que ela ainda estava ali. O frio atravessava sua pele e a sensação de que estava sendo observado era avassaladora. O picadeiro vazio, as cadeiras quebradas, o cheiro de madeira antiga e lona mofada. Tudo ali parecia vivo de uma maneira errada. E então o riso voltou. Dessa vez, distante, como um eco preso no tempo. Escreva: eu tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Seu peito apertou. Ele fechou os olhos por um momento, tentando racionalizar. Nada daquilo fazia sentido. Mas ao abri-los novamente, percebeu algo diferente na fotografia. O palhaço. Antes, ele estava parado atrás das crianças. Agora, ele tinha se movido. A cabeça dele estava levemente inclinada para o lado. O coração de Neymar disparou. Ele piscou e olhou novamente. O palhaço agora estava olhando diretamente para ele. Um nó se formou em sua garganta. O ar ficou mais pesado. Ele queria jogar a foto fora, mas algo dentro dele dizia que não deveria, que aquilo ainda não tinha acabado. E então um som, algo arranhando madeira, lento, arrastado, atrás dele. Ele virou-se num sobressalto, os olhos arregalados, mas não havia nada, apenas o vento balançando as ripas de madeira soltas do circo. Mas ele sabia que tinha ouvido. O medo queimava dentro dele como uma chama intensa. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Ele olhou novamente para a foto. Agora o palhaço não estava mais nela. O sangue gelou. A respiração ficou rasa, ofegante. Ele sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Isso não era possível, mas ele sabia. Ele sabia que naquele momento o palhaço não estava mais na foto porque ele estava ali, com ele. O silêncio foi quebrado por um estalo alto, algo dentro do circo, como se um dos postes de sustentação tivesse cedido. Mas não era isso. Era um passo. Neymar tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas. O medo o segurava como correntes invisíveis. Seu coração batia tão forte que ele achou que fosse desmaiar. E então a risada voltou. Mais alta, mais perto. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Ele olhou em volta freneticamente. Nada, mas o instinto gritava. Ele não estava sozinho. A porta do circo estava aberta. A lona balançava suavemente ao vento, mas além dela, o breu absoluto. Ele sabia que, se entrasse novamente, talvez não saísse, mas algo o puxava. Algo dentro dele precisava terminar aquilo. E então, o primeiro passo. O frio tomou conta de seu corpo. O riso cessou. E o silêncio foi ainda pior. Neymar entrou. Deixe, eu tenho esperança. Se acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. O cheiro de ferrugem e mofo encheu suas narinas. O circo parecia ainda mais escuro por dentro. O picadeiro, agora vazio, parecia ainda mais amplo, mais distorcido. Ele olhou ao redor, procurando qualquer sinal do que o esperava. E então, no meio do picadeiro, a fotografia. Mas agora, uma nova imagem. Ele se aproximou lentamente, seu coração martelando em seu peito. Pegou a foto com as mãos trêmulas e, ao olhar, sentiu o sangue escapar de seu rosto. Era ele, no presente, dentro do circo, a mesma roupa que estava usando agora, mas atrás dele. O palhaço, com os olhos negros, o sorriso largo demais e uma mão pousada em seu ombro. O toque gelado. Real. Neymar não conseguiu se virar. Ele sabia que a mão estava ali, pesada, fria, respirando atrás dele. E então, o sussurro. Agora você lembra. Escreva amém, se acredita que Deus pode proteger aqueles que têm fé. Seu grito ficou preso na garganta. A fotografia caiu de suas mãos. O mundo girou. As luzes do circo se acenderam de uma só vez, cegando seus olhos. E por um instante ele não estava mais ali. O tempo havia se partido. Ele era criança novamente. A menina estava ao seu lado, segurando sua mão. O palhaço ria no meio do picadeiro. Mas agora, Neymar lembrava. Lembrava do erro que cometeu. Lembrava do que precisava fazer. O medo já não importava mais, porque agora ele sabia a verdade. E essa verdade mudaria tudo. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
A luz do circo cegava Neymar por um momento, mas quando seus olhos se ajustaram, ele percebeu onde estava. O passado o havia puxado de volta, prendendo-o naquela noite que sua mente tentou apagar por tantos anos. Ele olhou para a menina ao seu lado. Ela ainda segurava sua mão com força, mas agora ele conseguia ver o medo em seus olhos. Do outro lado do picadeiro, o palhaço permanecia parado. O sorriso largo demais, os olhos fundos, vazios, como se dentro dele houvesse apenas escuridão. E então ele se moveu, lento, arrastado. Cada passo ressoava no chão de madeira, ecoando pelo circo como um tambor de guerra. Neymar sentiu o coração bater contra o peito, a pele formigando de puro terror. Ele se lembrava, ele sabia o que ia acontecer e sabia que dessa vez ele não podia fugir. Escreva, eu creio, se confia que Deus sempre tem um propósito maior. O palhaço parou a poucos metros de distância. A menina apertou a mão de Neymar com mais força, como se pedisse para que ele não a deixasse novamente. Mas o medo o consumia. A mesma cena, a mesma escolha. A última vez que esteve ali, ele correu sem olhar para trás. E ela ficou, presa naquele circo, presa naquele tempo. Agora, ele entendia. O palhaço não queria ele, nunca quis, queria ela. E da última vez, Neymar permitiu que isso acontecesse. Ele sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, o arrependimento rasgando sua alma. Ele era só uma criança, não entendia o que estava fazendo. Mas agora ele sabia. E dessa vez, ele não ia correr. Deixe, eu confio em Deus, se acredita que sua vitória está chegando. O palhaço inclinou a cabeça, como se estivesse estudando Neymar, como se soubesse que algo dentro dele havia mudado. Então, ele estendeu a mão. A mesma mão que segurou a menina naquela noite. A mesma mão que a arrastou para a escuridão. A menina tremeu ao seu lado, suas pequenas mãos apertando as dele como se sua vida dependesse disso. E dependia. Ele vai levar você de novo, ela sussurrou. Neymar sentiu a respiração falhar. O tempo parou, o ar ficou mais pesado. E então, ele tomou sua decisão. Ele soltou a mão dela, mas não para fugir, para enfrentar. Escreva amém, se acredita que Deus pode proteger aqueles que têm fé. O palhaço riu, um som gutural, distorcido, que fez o ar vibrar ao redor deles. Ele sabia que Neymar não ia fugir dessa vez. Sabia que algo estava diferente. Mas será que Neymar era forte o bastante? O circo começou a tremer. As luzes piscavam, como se a própria realidade estivesse desmoronando ao redor deles. A menina gritou, o palhaço avançou, e Neymar fez o que nunca teve coragem de fazer antes. Ele segurou a menina com força e ficou. O tempo pareceu explodir, o chão rachou sob seus pés. O circo desmoronava ao redor deles, mas Neymar não soltou. Dessa vez, ele não soltaria. Deixe, eu tenho esperança, se acredita que até os maiores desafios podem ser superados. O palhaço rugiu, um som que parecia vir de outro mundo, algo muito além do que qualquer humano deveria ouvir. Mas Neymar não se moveu. Ele sentia o medo dentro dele, queimando como fogo, mas não ia deixar que isso vencesse. As sombras avançaram. O circo começou a desmoronar, e então Neymar fechou os olhos. Ele segurou a menina com todas as forças e rezou. Não havia mais nada que pudesse fazer, apenas confiar, apenas acreditar. O vento rugiu ao seu redor, e então o silêncio. O peso sumiu, o ar estava calmo, e quando Neymar abriu os olhos novamente, o circo não existia mais. Ele estava de volta, mas não sozinho. A menina ainda segurava sua mão, mas agora ela sorria. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para sua vida. O alívio lavou seu corpo como uma onda quente. Ele conseguiu. Dessa vez, ele não fugiu. Dessa vez, ele salvou ela. Mas então, ele sentiu algo atrás dele, algo esperando, porque o palhaço nunca desistia. E Neymar soube, naquele instante, que aquela história ainda não havia acabado. O alívio que Neymar sentiu durou apenas um instante. A menina ainda segurava sua mão, mas algo no ar estava errado. O silêncio era pesado demais, denso, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Então, ele sentiu. Um arrepio subiu por sua espinha, frio e cruel.
atrás dele, a presença. Ela não havia desaparecido. O palhaço não tinha ido embora. Escreva: eu creio, se acredita que Deus sempre tem um propósito maior. O coração de Neymar martelava em seu peito. Ele queria acreditar que tudo havia terminado, que ele finalmente consertou o erro do passado. Mas no fundo, ele sabia. O mal não se desfaz tão facilmente. Lentamente, ele virou a cabeça. E lá estava. Não no meio do picadeiro, não no escuro, atrás dele. O palhaço o olhava de perto, muito perto. Os olhos negros como buracos no universo, vazios e fundos. O sorriso largo demais. Os dentes amarelados como presas afiadas. E a respiração dele. Ele estava rindo. Um riso baixo, gutural, que fez o estômago de Neymar revirar. O terror travou seu corpo. O instinto gritava para correr, mas ele sabia. Não havia para onde ir. O tempo estava parado. O mundo ao redor parecia uma pintura trêmula, distorcida, como se estivesse derretendo. Era ele e o palhaço agora. Deixe, eu confio em Deus, se acredita que sua vitória está chegando. A menina puxou seu braço. Não olhe, ela sussurrou, mas já era tarde demais. O palhaço se moveu, não como um ser humano, não como algo deste mundo. Ele deslizou, como se estivesse dentro de um pesadelo sem regras. E antes que Neymar pudesse reagir, a mão gelada agarrou seu rosto. O toque queimou como gelo. O frio rasgou sua pele. A visão dele escureceu. Ele estava sendo puxado para dentro, dentro da escuridão, dentro do passado, dentro do próprio terror. Escreva: amém, se acredita que Deus pode proteger aqueles que têm fé. Neymar tentou lutar, tentou segurar a menina, mas tudo ao seu redor estava desmoronando. A luz piscava freneticamente. O circo tremia como se estivesse sendo sugado por algo invisível. O riso do palhaço ecoava por todos os lados. E então o pior aconteceu. Neymar se viu ali, no passado. A cena se repetia diante dos seus olhos. Ele, criança, correndo, a menina gritando por ajuda e ele correndo, fugindo, deixando-a para trás. O pavor rasgou seu peito. Ele estava revivendo tudo. O tempo estava forçando-o a assistir ao seu maior erro de novo. Mas agora ele via algo que antes não conseguia. O palhaço não estava sozinho. Havia mais. Sombras, olhos dentro da escuridão. O circo era um portal, uma armadilha. E Neymar nunca foi a única vítima. Deixe, eu tenho esperança. Se acredita que até os maiores desafios podem ser superados. O peso do terror era esmagador. Ele não era só um visitante nesse pesadelo. Ele pertencia a ele. O circo não queria apenas a menina. Queria ele também. O arrependimento queimava como uma faca em seu peito. Ele não poderia falhar novamente. Ele não ia falhar novamente. Neymar fechou os olhos. Sentiu o toque frio do palhaço queimando sua pele. Mas dessa vez, ele não ia ceder. Ele abriu os olhos e fez o impensável. Ele sorriu. O palhaço congelou. As sombras recuaram. E naquele instante Neymar entendeu. O medo era a chave. Era disso que o circo se alimentava. Do medo, da culpa, do arrependimento. E ele não ia mais ter medo. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O palhaço rosnou. As sombras se agitaram. Mas Neymar não piscou. Ele segurou a mão da menina e andou em direção ao monstro. 1 passo, 2. O terror tentou envolvê-lo novamente, mas ele resistiu. E então, algo mudou. O palhaço começou a desaparecer, como fumaça sendo levada pelo vento. As sombras gritaram, o circo tremeu, e então tudo se partiu. A escuridão se rasgou como um véu, o chão desapareceu sob seus pés, e Neymar caiu. Por um instante, apenas o vazio, a menina ao seu lado, e então, luz. Deixe, eu creio, se acredita que Deus tem um propósito maior para você. Neymar abriu os olhos, o céu azul, o vento quente batendo contra sua pele. O circo não existia mais. Ele estava no meio do campo, onde deveria estar a estrutura abandonada. Mas não havia nada, nenhuma lona, nenhuma cadeira velha, nenhum picadeiro e nenhuma sombra. A menina ainda estava ao seu lado, mas agora ela sorria. Você conseguiu. O coração de Neymar martelava no peito. Ele olhou ao redor sem acreditar no que via. Mas então, seus olhos caíram sobre algo. No chão, a única prova de que tudo aconteceu. Uma única fotografia. Ele e a menina.
de mãos dadas. E ao fundo, uma cadeira vazia no picadeiro, porque o palhaço não estava mais ali. Deixe, eu confio em Deus, se acredita que o mal nunca vence sobre aqueles que têm fé. Mas no fundo, Neymar sabia. Aquilo não tinha acabado, porque o circo sempre volta, e um dia alguém mais vai encontrá-lo. Neymar segurou a fotografia por um longo momento. O vento soprou suave, levantando a poeira ao seu redor, como se o mundo estivesse tentando apagar os últimos vestígios daquela noite. Mas ele sabia, algumas coisas nunca desaparecem completamente. A menina olhou para ele, e dessa vez não havia medo em seus olhos, apenas gratidão. Um brilho sereno que fez seu peito se aquecer. Ela sorriu e então simplesmente sumiu, sem dor, sem sombras, sem despedidas, apenas paz. Neymar respirou fundo. O peso do passado parecia finalmente ter sido retirado de seus ombros, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele sabia a verdade. O circo não foi destruído, ele apenas esperava. Para quem? Ele não sabia, mas sabia que um dia alguém entraria lá novamente, alguém curioso, alguém desavisado, e quando esse dia chegasse, o palhaço estaria esperando, porque o mal não desaparece, ele apenas troca de máscara. Neymar deu um último olhar ao terreno vazio e deixou a fotografia cair. O vento a levou para longe, girando no ar antes de sumir entre as folhas secas. Sem olhar para trás, ele caminhou para longe. O circo pode ter soltado Neymar, mas ele sabia que em algum lugar ele ainda existia, esperando a próxima alma para entrar. E dessa vez, talvez, ninguém consiga sair.